Muy buenos días, jóvenes Muito bom dia, y jovens todos los presentes e todos os en este presentes primer encuentro neste juvenil primeiro paulista, encontro juvenil el paulista, misterio de la cosecha o mistério del da último día. colheita do último dia. Es para mí una bendición É grande para mim estar uma con bênção ustedes en esta grande ocasión estar com vocês nesta ocasião para compartir unos momentos de compañerismo para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo alrededor ao redor de la palabra de Dios da Palavra de Deus y así ver nuestro e tema de assim esta ver ocasión, nosso tema dessa ocasião, el misterio o de mistério Moisés, Elías y Jesús. de Moisés, Elias e Jesus. Vamos a leer Vamos ler en San Mateo em São capítulo Mateus capítulo 16, 16, versos versículos 24 al 28 24 ao 28, y luego e depois capítulo 17, capítulo de São 17 de Mateus São Mateus também, verso 1 al 5. versículo 1 ao 7, Dice Jesucristo diz Jesus Cristo, en el capítulo 16, verso 24 en adelante. no capítulo 16, versículo 24 em diante. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Então disse Jesus aos seus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, Se alguém quiser vir após mim, niéguese a sí mismo, renuncie-se a si tome mesmo, su cruz tome a sua cruz y sígame. e siga-me. Porque todo el que quiera salvar su vida, Pois aquele que quiser salvar a sua vida, la perderá. perdê-la. Y todo el que pierda su vida por Mas causa quem de mí, perder a sua vida por amor de mim, la hallará. acha-la. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, Y entonces pagará a cada uno conforme a e sus então obras. recompensará a cada um segundo as suas obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão que no gustarán la muerte não provarão a morte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Y continuamos leyendo en el capítulo 17, E continuamos lendo no capítulo 17, verso 1 en adelante, versículo de 1 San em Mateo, diante de São Mateus, donde sigue diciendo, onde continua dizendo, 6 días después, 6 dias depois, Jesús tomó a Jesus- Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago, a João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte, y se transfiguró delante de e ellos, se transfigurou diante y deles, resplandeció su rostro e como el sol, resplandeceu seu rosto como o sol, y sus vestidos se hicieron blancos, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. E então lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro disse a Jesus: Señor, Senhor, bueno es para nosotros que estemos bom aquí. é estarmos aqui. Si quieres, Se queres, hagamos aquí 3 enramadas. façamos aqui 3 abrigos, Una para ti, um para ti, otra para Moisés, um para Moisés y otra e para um Elías. para Elias. Mientras él E estando hablaba, ele ainda a falar, una nube de luz uma los nuvem cubrió, luminosa os cobriu, y aquí una voz desde la nube: e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. A él, A ele ouvi. así dijo Dios Assim disse Deus desde el cielo. desde o céu. Nuestro tema para esta Nosso ocasión es tema para esta ocasião el é misterio de o mistério Moisés, de Moisés, Elías Elias y Jesús. e Jesus. Pueden tomar asiento, Podem si tienen la sentar, bondad. queiram ter a bondade.
estos tres grandes Estes três grandes profetas de Deus que han vivido en este que planeta viveram Tierra, neste cada planeta uno en su Terra, tiempo, cada um no seu tempo, encontramos que están prometidos para que estar estão nuevamente prometidos en la para tierra. estarem novamente na Terra. Los nombres de estos tres Os profetas nomes destes três profetas están prometidos estão prometidos para aparecer de nuevo, para en la aparecer tierra de novo na manifestados. Terra manifestados. Y para no fallar E para não falhar en ver em ver a Moisés Moisés, Elías Elias y Jesús e Jesus en el día no postrero, último dia, necesitamos comprender el necessitamos misterio compreender o mistério de Moisés de Moisés, Elias y Jesús. e Jesus. Moisés Moisés fue el profeta mensajero foi o profeta mensageiro da da dispensação da lei. Fue el instrumento de Dios Foi o instrumento de Deus para a liberação para a liberação do povo hebreu da escravidão lá no Egito. Foi profeta dispensacional, Foi um profeta dispensacional, el cual o qual fue el instrumento de foi Dios o instrumento de Deus para traer el para mensaje trazer de a la mensagem da dispensación dispensação da lei. de la ley. Y con ese mensaje E com essa mensagem, criar uma nação livre e soberana, que es la nación hebrea. que é a nação hebraica. Deus criou essa nação Deus criou essa nação usando usando um profeta en el cual colocó no qual colocou sua palavra hablada. falada. E por E por isso produziu la creación a criação de uma nação, de uma nação, la nación hebrea. a nação hebraica. Antes de esa ocasión, Antes dessa ocasião, los hebreos os vivían hebreus viviam no Egito como esclavos, portanto, no era una nación. não era uma nação. Era um grupo de milhares de pessoas, 2 milhões de pessoas escravas em uma nação, na nação do Egito, mas os hebreus não eram uma nação. Eram escravos no Egito. Mas Deus criou essa nação conforme a promessa dada a Abraão, que dele viriam nações. E a nação principal que viria, segundo a carne, seria a nação hebraica. Essa é a nação que tem a bênção da primogenitura como nação, para ter em seu meio o Messias sentado no trono de Davi. Vejam como o programa divino foi se desenvolvendo até que se formou essa nação por meio da manifestação de Deus através do profeta Moisés. E depois encontramos que Deus estabeleceu sobre a nação hebraica um jovem pastor de ovelhas como rei de Israel. E este foi o jovem pastor Davi, o qual foi treinado por Deus, não pelos homens, e foi ungido por Deus para ser rei sobre Israel. Deus fala sobre Davi na forma mais formosa que se pode falar de um ser humano. Deus disse que Davi é um homem conforme o coração de Deus. E quando Deus diz isso de uma pessoa, essas são as palavras mais formosas que uma pessoa pode escutar.
E agora o rei Davi, sendo um homem conforme o coração de Deus, os pensamentos do coração de Deus eram transmitidos ao coração de Davi, e ele materializava os pensamentos do coração de Deus. Por isso, Davi sentiu em seu coração, teve em seu coração o desejo de construir um templo para Deus. Esse foi um desejo do coração de Deus transmitido ao coração de Davi. E Deus disse que seu sentimento estava correto, mas que seu filho Salomão, o qual viria por meio do rei Davi, seria quem edificaria o templo para Deus. Porque Davi tinha derramado muito sangue nas guerras. E agora, vejam vocês, Davi preparou os planos do templo com seus arquitetos e engenheiros, armazenou ouro, prata, bronze e madeira e pedras, tudo o que se necessitava para a obra da construção do templo. E a isso, o rei Salomão iria acrescentar o que faltasse. E agora Davi, mesmo que não iria construir o templo, proviu para a construção do templo, para que seu filho Salomão o construísse. Ou seja, que preparou o caminho ao seu filho Salomão para o trabalho que realizaria quando estivesse sentado no trono do povo hebreu, como rei. A construção do templo de Salomão, ou do templo de Deus por Salomão, é tipo e figura do templo de Deus por Jesus Cristo. Um templo eterno no qual Deus morará por toda a eternidade. Um templo construído com seres humanos. Esse é o templo que Jesus Cristo esteve construindo desde que se sentou no trono com o Pai no céu. E agora vejam vocês como veio a construção desse templo de era em era. Agora vejam também como no meio do povo hebreu, para a construção do primeiro templo, ou tabernáculo que o povo hebreu teve, para adorar a Deus e oferecer os sacrifícios a Deus. Ali estava o profeta Moisés. O profeta Moisés foi quem recebeu o desenho desse tabernáculo, que o recebeu no Monte Sinai, no topo do Monte Sinai. Foi mostrado esse desenho, e esse desenho é conforme o templo que está no céu. E por isso, tudo que Moisés construiu nesse templo é tipo e figura das coisas que estão no céu. No templo que está no céu, e é tipo e figura das coisas que estariam no templo espiritual de Jesus Cristo.
ou seja, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo estão tipificados no tabernáculo que Moisés construiu e no templo que Salomão construiu. Por isso, quando Moisés dedicou o templo a Deus, tomou o sangue do bode expiatório e aspergiu por 7 ocasiões e depois colocou sobre o propiciatório desse sangue e aspergiu todo o tabernáculo com o que continha. Porque o templo que Jesus Cristo está construindo foi aspergido com o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, como sumo sacerdote, esteve fazendo o mesmo. Esteve aspergindo do seu sangue sobre cada um dos que compõem esse templo. E nesse tempo final, o sangue de Jesus Cristo aspergido sobre os membros do seu corpo espiritual, seu corpo místico, caiu sobre nós. E isso Cristo esteve fazendo desde o templo que está no céu, sobre o seu templo espiritual que está aqui na terra. Essa é a obra de Jesus Cristo como sumo sacerdote, tomando seu próprio sangue e aspergindo-nos a todos nós de era em era, até chegar à era da pedra angular. E agora, vejam vocês como este templo do Senhor Jesus Cristo é um templo redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Porque sem sangue não se faz remissão. Por isso é tão importante o sangue de Jesus Cristo aspergido sobre todos nós, o qual foi tipificado no Antigo Testamento. E agora, vejam vocês como Jesus Cristo esteve operando como sumo sacerdote. O sumo sacerdote, de ano em ano, entrava no lugar santíssimo com o sangue da expiação do bode e colocava ali sobre o propiciatório do sangue desse bode para a reconciliação do povo hebreu com Deus. E é o que Cristo esteve fazendo de era em era, que é tipo e figura do que era feito de ano em ano. E quando se chegava ao ano do jubileu, era o tempo mais glorioso de todos. E nesse ano também, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo com o sangue do bode e o apresentava ali. E assim terminava esse ciclo divino de 50 anos. Essa era a última ocasião em que o sacerdote entraria no lugar santíssimo nesse ciclo de 50 anos. E depois se percorreria 50 anos mais em um novo ciclo divino. E agora nos encontramos no ciclo divino representado no ano 50, onde Jesus Cristo,
no lugar santíssimo, faz ali intercessão pelos seus escolhidos que vivem no último dia e asperge com o seu sangue os escolhidos do último dia para a reconciliação de nós com Deus. E nesse dia da expiação, no dia 10 de cada sétimo mês, era a expiação a cada ano, e agora o ano do jubileu é também o mês sétimo, o dia 10 do sétimo mês, e nesse mesmo dia, a trombeta do ano do jubileu soava no ano 50 e se proclamava liberdade em toda a terra. Tipo e figura da proclamação de liberdade e de liberação por meio da trombeta do ano do jubileu, por meio da trombeta do jubileu, por meio da trombeta final, ou grande voz de trombeta, a trombeta do Evangelho do Reino, proclamando o tempo de liberação para todos os filhos e filhas de Deus, para serem restaurados à vida eterna. O ano do jubileu, o ano 50, é o ano de redenção. E todas as propriedades que eram heranças dos filhos do povo hebreu, que vinham passando dos seus primeiros herdeiros, passaram aos seus filhos, dos seus filhos aos seus netos, dos seus netos aos seus bisnetos, e assim por diante continuavam passando dos filhos aos netos, e dos netos aos bisnetos, e dos bisnetos aos tataranetos, porque a herança que Deus tinha dado aos filhos de Israel não podia se vender para sempre. Algumas vezes, algumas pessoas perdiam sua herança, mas isso era temporariamente. Por causa de alguma dívida, ou por causa de que empobreciam e vendiam a propriedade, e o seu preço era de acordo aos anos que faltava para o ano do jubileu. Uma propriedade que se vendesse faltando 49 anos para o ano do jubileu, ou faltando 40 anos para o ano do jubileu, tinha um preço. E a que era vendida faltando um ano ou meio ano para o ano do jubileu, custava menos. O que uma pessoa vai fazer com uma propriedade grande e boa que lhe vendam no ano antes do ano do jubileu? O que semear não pode colher. Se vender, fosse no tempo da semeadura, e se no tempo da colheita não cai antes do ano do jubileu, tudo que se semeou aí ficará para o dono original. E por isso é que para o último dia, os reinos deste mundo passarão a ser de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tudo que está na terra passará a ser do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como no ano do jubileu, tudo que estivesse semeado no terreno, na propriedade de quem iria receber de regresso, pertenceria
a ele tudo que estivesse nesse terreno, porque o dono original dessa propriedade iria receber sem pagar nenhum só centavo no ano do jubileu. Quem o tinha comprado ou tinha obtido de alguma forma e não era o dono original, tirava proveito, tomava proveito ao máximo até o ano do jubileu. Mas no ano do jubileu, sabia que tinha que entregar essa propriedade ao seu dono original. E não podia destruí-la, para dizer que a receba, mas toda destruída. O diabo tentará destruir a herança de Deus. Mas a herança de Deus passará aos filhos e filhas de Deus, que são os verdadeiros herdeiros. E por isso é que estaremos no reino milenial com Cristo, reinando com Ele como reis e sacerdotes, porque somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o planeta Terra completo regressa aos herdeiros verdadeiros, regressa a Jesus Cristo e os filhos de Jesus Cristo que vieram por meio do novo nascimento. Esses são os que herdarão com Cristo toda a herança que perdeu Adão e Eva no Jardim do Éden. Agora podemos ver que há um programa divino que se esteve realizando, e neste último dia chega a parte mais importante, a parte onde os filhos e filhas de Deus serão transformados. Isso é a redenção do nosso corpo, porque seremos redimidos quanto ao nosso corpo físico. Redimir é voltar ao lugar original. E os filhos e filhas de Deus voltarão ao corpo original, ao corpo eterno, que Deus estabeleceu para os seus filhos. E por isso seremos como nosso Senhor Jesus Cristo, com um corpo eterno. Seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Seremos a imagem, teremos a imagem de Jesus Cristo, ou seja, a teofania, que é a imagem, e teremos a semelhança humana de Jesus Cristo. E assim estaremos restaurados completamente à nossa herança, porque com essa restauração ao corpo eterno, todas as demais coisas serão restauradas a todos nós, restaurados à vida eterna, restaurado a todo o poder divino, a todos os filhos e filhas de Deus, e todos seremos como nosso Senhor Jesus Cristo, com o mesmo poder que vimos manifestado nele e com todas as coisas que ele tem. E como ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores, nós somos reis com o nosso Senhor Jesus Cristo. E como ele é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, nós somos sacerdotes da ordem de Melquisedeque, da ordem celestial, não da ordem levítica, mas da ordem celestial, que é a ordem de Melquisedeque. Somos reis e sacerdotes dessa nova ordem e dessa nova criação, da qual
Jesus Cristo é a cabeça. Por isso, Ele é o sumo sacerdote do templo que está no céu. E os seus filhos são sacerdotes com Cristo. Agora vejam que no povo hebreu houve uma tribo, a tribo de Levi, que foi a tribo sacerdotal. E nesse sacerdócio levítico se refletiu o sacerdócio celestial, o sacerdócio de Melquisedeque, dessa ordem de Melquisedeque, não da ordem levítica, mas da ordem de Melquisedeque, da qual todos nós somos parte. E por isso é que durante o reino milenial nós estaremos ministrando para Cristo como reis e sacerdotes. E por isso teremos acesso ao templo que está no céu, como sacerdotes da ordem de Melquisedeque, da qual Jesus Cristo é o sumo sacerdote. A igreja do Senhor Jesus Cristo é um povo de sacerdotes e também de reis. Ou seja, que é a realeza celestial. É a realeza do reino vindouro. É a realeza do reino eterno de Deus. Quem são os membros da realeza? Pois os filhos do rei e da rainha. E quem é o rei e quem é a rainha? Jesus Cristo é o rei e sua igreja é a rainha. E os filhos do rei e da rainha, onde estão? Quem são? Pois somos nós. Agora vejam vocês. Todas as pessoas desejaram ser da realeza. E sem nós buscarmos, nos correspondeu a sorte no programa de Deus de ser da verdadeira realeza, da realeza eterna. É a única realeza para toda a eternidade. E a essa realeza pertencemos todos nós como membros do corpo místico de Cristo, como filhos do segundo Adão. Agora, vimos quem é a igreja de Jesus Cristo e quem é Jesus Cristo. Ele é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o mesmo Senhor que se fez carne e viveu entre os seres humanos em carne humana, naquele véu de carne chamado Jesus. Assim veio Deus manifestado em carne. E agora, os filhos e filhas de Deus viriam manifestados em carne humana, primeiramente no corpo mortal e corruptível com o espírito, na permissiva vontade de Deus também do mundo, para depois receber o Espírito de Cristo no novo nascimento. E depois receber o corpo eterno na ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós os que vivemos. E então estaremos vestidos como membros da realeza dos céus e da terra. Quando descobrimos que pertencemos à realeza mais importante, não temos palavras para expressar nosso agradecimento a Deus. Não há forma de expressar,
exceto com uma vida agradável a Deus e com um coração conforme ao coração de Deus. É muito importante para nós compreendermos essas coisas e assim cuidar da nossa salvação e nossa saúde espiritual e nossa saúde física. E como fazemos? Cuidamos da nossa saúde, tanto a espiritual como a física, não pecando contra Deus. Cuide de sua saúde física e espiritual. Não peque. E se alguém pecou, advogado temos, a Jesus Cristo o justo. Arrependa-se diante dele e lave seus pecados no sangue de Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo pecado. Cuide de sua vida. Não peque. E viva servindo a Deus todos os dias da sua vida. E em breve, todos seremos transformados conforme a promessa do nosso amado Senhor Jesus Cristo, porque para isso é que Jesus Cristo disse em São Mateus 16, versículo 27 ao 28, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos e então recompensará cada um segundo as suas obras. Ao joio recompensará conforme as suas obras, e porquanto merecem o fogo lhes dará durante a grande tribulação. E o trigo, porquanto lavou seus pecados no sangue de Cristo e recebeu seu Espírito, lhes dará a transformação dos seus corpos aos que estarão vivos neste tempo final, e aos que partiram lhes dará o novo corpo, ressuscitando-os em um corpo eterno. O Filho do Homem, em sua vinda com seus anjos, vem para dar a recompensa a cada um conforme as suas obras. A vinda do Filho do Homem com seus anjos é a vinda de Jesus com Moisés e Elias. Por isso apareceram no Monte da Transfiguração, e Moisés e Elias estavam falando com Jesus das coisas que iriam ser cumpridas em Jerusalém. E para o último dia, a Igreja do Senhor Jesus Cristo estará na etapa na qual estará o Filho do Homem com os seus anjos no meio dela, da sua igreja, que é o monte de Deus, o qual foi representado no Monte da Transfiguração. Em que parte do monte estava Moisés e Elias? E Jesus transfigurado? Na parte alta, na parte de cima. E é na parte alta do monte de Deus, da Igreja do Senhor Jesus Cristo, na parte mais alta, que é a era da pedra angular, onde estariam o Filho do Homem, Jesus, com seus anjos, com Moisés e Elias, para se realizar a adoção de todos os filhos e filhas de Deus.
Sempre que Deus prometeu a vinda de um profeta que já veio no passado, encontramos que é o ministério que houve naquele profeta, vindo manifestado em outro profeta do tempo presente. Sempre será em um homem do tempo presente, onde Deus cumprirá essa promessa. Por isso, tivemos o profeta Elias Tisbita, onde Deus operou esse poderoso ministério. Os ministérios são de Deus. E Ele é quem os opera nos instrumentos que Ele envia à terra. Encontramos que Elias Tisbita teve um poderoso ministério na casa de Deus, porque a casa de Deus se encontrava na parte do átrio para esse tempo. De Adão a Jesus corresponde ao átrio da casa de Deus. Por isso Moisés foi colocado, conforme as palavras de São Paulo, em sua carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 1 ao 6, Moisés foi colocado como servo na casa de Deus ou sobre a casa de Deus. Vamos ler para que fique assim gravado o que São Paulo disse com relação a Moisés, colocado na casa de Deus. Diz assim, capítulo 3, verso 5 ao 6. Capítulo 3, versículo 5 ao 6. E Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus. Como servo para testemunho de lo que se iba a decir. Como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas a casa de Deus não é somente a igreja do Senhor Jesus Cristo, a parte do lugar santo e do lugar santíssimo, sim, mas o átrio, vejam vocês, corresponde às pessoas que viveram de Adão até Cristo. E ainda há lugar no átrio para outras pessoas que não poderão pertencer nem ao lugar santo, nem ao lugar santíssimo do templo de Deus. Por isso o átrio em Apocalipse capítulo 11 não é medido, é deixado para os gentios. Agora, vejam vocês, Moisés foi colocado na casa de Deus, sobre a casa de Deus, na parte do átrio, ali estava Moisés, ali estava o ministério de Moisés. E o salmista Davi dizia que era melhor um dia na casa de Deus do que 1000 fora da casa de Deus. Uma pessoa que estiver fora da casa de Deus não tem direito à vida eterna. Assim que é melhor viver na casa de Deus, mesmo que seja um dia, mesmo que seja o dia antes de morrer. Estar aí na casa de Deus como um membro da casa de Deus. E quanto melhor será viver todos os dias da nossa vida terrena na casa de Deus, dentro da casa de Deus. Agora, o salmista Davi desejava viver na casa de Deus. Ele dizia que eu esteja na casa do Senhor. Ele queria estar todos os dias da sua vida. Não se pode deixar para o futuro entrar na casa de Deus.
recebendo a Cristo como nosso Salvador e lavando nossos pecados no sangue de Cristo e recebendo o seu Espírito Santo. E assim, a pessoa fica selado na casa de Deus, com vida eterna. Agora, vejam vocês, Moisés como servo estava na casa de Deus. O átrio, vejam vocês, corresponde aos servos, mas o lugar santo e o lugar santíssimo pertence aos filhos e filhas de Deus. Encontramos a Moisés na casa de Deus. Diz, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho sobre sua própria casa, essa casa somos nós. Se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Agora vejam vocês que somos a casa de Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a casa de Deus. E a igreja do Senhor Jesus Cristo tem duas partes da casa de Deus. O lugar santo durante o tempo de Cristo até aqui e depois a parte do lugar santíssimo, que é a parte que corresponde ao nosso tempo. A era da pedra angular é a era do lugar santíssimo da casa de Deus. Lugar ao qual nós pertencemos e ao qual fomos chamados e ao qual fomos juntados nesse último dia. Os escolhidos de Deus do último dia pertencem à parte mais importante da casa de Deus. Pertence à parte onde a glória de Deus estará manifestada em toda a sua plenitude sobre o propiciatório no meio dos dois querubins de ouro. E aí, esses dois querubins de ouro que representam os ministérios de Moisés e Elias na casa de Deus, na igreja de Jesus Cristo, os que estarão aí nessa parte da casa de Deus estarão vendo a glória de Deus, a glória de Jesus Cristo manifestada no meio dos dois querubins de ouro que representam os ministérios de Moisés e Elias. Estarão vendo a glória de Deus manifestada no meio dos ministérios de Moisés e Elias. Agora, vejam como o ministério de Moisés esteve na casa de Deus, no átrio, e depois encontramos que o ministério do profeta Elias esteve também na casa de Deus ministrando na parte do átrio. Esteve o ministério de Elias em Elias Tisbita. Depois, pela segunda ocasião, o ministério de Elias esteve de novo na casa de Deus por segunda ocasião, no átrio também da casa de Deus. Esteve em outro servo, em outro filho do povo hebreu, o povo dos servos de Deus. E depois, por terceira ocasião, esteve em outro dos servos de Deus, não dos filhos, mas dos servos de Deus, em João Batista. Vimos Elias manifestado em três ocasiões na casa de Deus, na parte do átrio. Vimos
que quando se cumpriu a promessa da vinda de Elias à casa de Deus, recordem que é a casa de Deus que sempre vem o cumprimento da vinda de Elias e também a promessa da vinda de Moisés, que é para a casa de Deus, e a vinda de Jesus é para a casa de Deus também. Agora vejam como esteve o ministério de Moisés e o ministério de Elias na casa de Deus, no átrio, e depois chegou Jesus Cristo à casa de Deus também. Chegou ao átrio, e lá no átrio estava Jesus Cristo, no átrio da casa de Deus, porque Deus está fazendo um templo com seres humanos, um templo de seres humanos no qual Deus morará. E da mesma forma em que está construído o templo de Moisés e o de Salomão, Deus constrói a raça humana. Deus constrói esse templo de seres humanos, no qual Deus morará. E para a eternidade, a raça humana estará dividida em três partes: os que pertencem ao átrio, os que pertencem ao lugar santo e os que pertencem ao lugar santíssimo. E agora, vejam vocês como os ministérios de Moisés e Elias pertencem à casa de Deus. Depois o ministério de Jesus aparece na casa de Deus e virá o seu templo, o Senhor, o anjo do pacto, como diz o profeta Malaquias, e veio ao seu templo, veio ao átrio do seu templo, e assim como no átrio do templo que Moisés construiu e Salomão construiu, se efetuava o sacrifício da expiação do bode, e depois se levava o sangue ao lugar santíssimo, e encontramos que Jesus Cristo morreu na parte do átrio desse templo de Deus formado por seres humanos. E o sangue de Cristo, vejam vocês, foi levado pelo mesmo Jesus Cristo ao lugar santíssimo do templo que está no céu. E depois Cristo esteve construindo o lugar santo da sua casa, e depois para o último dia estaria construindo o lugar santíssimo da sua casa. E agora Cristo está sobre sua casa, como filho, não como servo. E agora nós estamos na casa de Deus como filhos, não como servos. O povo hebreu esteve como servos na casa de Deus, na parte pertencente ao átrio, mas agora os filhos e filhas de Deus, os quais têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, são colocados na casa de Deus. Uns no lugar santo, de Cristo para cá, do tempo dos apóstolos, desde o nascimento da igreja de Jesus Cristo, até este tempo, durante todas as 7 eras da igreja gentia, tudo pertence ao lugar santo da casa de Deus, da igreja de Jesus Cristo. E depois dessas 7 etapas ou eras da igreja gentia, vem a era da pedra angular, a qual pertence ao lugar santíssimo da casa de Deus. Vejam, o lugar santo
foi construído com seres humanos durante as diferentes eras da Igreja do Senhor Jesus Cristo e os do tempo dos apóstolos de Jesus Cristo, do dia de Pentecoste em diante. Vejam vocês como em diferentes territórios foi formado o grupo que veio tomar parte nesse templo espiritual de Jesus Cristo. Foi construída cada parte do templo espiritual de Cristo, cada parte do lugar santo, com os seres humanos nos diferentes territórios onde se cumpriram essas eras. E ao final das 7 eras, na 7ª era da Igreja Gentia, aparece de novo o ministério de Elias. Já não aparece no átrio e já não aparece em um servo. Já não aparece em um dos servos, mas que aparece em um dos filhos de Deus, no reverendo William Branham, precursor da segunda vinda de Cristo. E foi a primeira ocasião em que o ministério de Elias apareceu na Igreja do Senhor Jesus Cristo em um Filho de Deus. Do começo da Igreja do Senhor Jesus Cristo em diante, nenhum dos ministérios que seriam manifestados podiam ser manifestados em servos, mas em filhos de Deus. Porque Deus já está tratando não com servos, mas com filhos. E todo ministério que o Espírito Santo tiver para manifestar na terra tem que fazê-lo por meio de um Filho de Deus. Porque a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a que tem os filhos e filhas de Deus, é a que tem a bênção da primogenitura. E por isso, todo ministério que Deus manifesta tem que ser em um Filho de Deus. Por isso vemos que os 7 anjos mensageiros são 7 filhos de Deus que Ele enviou nas diferentes eras da Igreja Gentia. Filhos de Deus que são cabeças de eras, os quais têm uma posição muito importante no reino de Deus. Esse será o grupo de mensageiros mais importante que Cristo terá para a sua segunda vinda e para o seu reino milenial. Esse será o grupo do nível mais alto que Jesus Cristo terá ao seu lado. Até mais alto que qualquer dos profetas do Antigo Testamento. Porque é um grupo de mensageiros que são filhos de Deus. E cada grupo de cada era encontramos que tem um mensageiro. Agora, cada mensageiro com seu grupo estará encarregado de uma parte do programa de Deus para o milênio e para a eternidade. E não vamos estar trabalhando, plantando ou colhendo literalmente
Ou seja, que não vamos estar nos trabalhos que hoje em dia nós fazemos neste planeta Terra. Vamos estar nos trabalhos do reino de Jesus Cristo. Ou seja, diríamos em trabalhos executivos do reino de Deus. Agora podemos ver a posição tão importante da Igreja do Senhor Jesus Cristo com seus filhos, porque esses são os filhos e filhas de Deus que viriam a este planeta Terra para tomar sua posição no corpo místico de Jesus Cristo. E de acordo, a sua posição será a posição que terão no reino milenial e por toda a eternidade. Agora podem ver a posição que temos para o reino milenial e para toda a eternidade. É a posição mais importante do reino de Jesus Cristo. Essa é a posição que corresponde aos escolhidos de Deus do lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. Agora, vejam vocês como o ministério de Elias, o qual estava prometido para vir no último dia, precursando a segunda vinda de Cristo, foi manifestado em um Filho de Deus, em um escolhido de Deus que nasceu no reino de Deus. E assim como João Batista foi precursor da primeira vinda de Cristo, o reverendo William Branham foi o precursor da segunda vinda de Cristo com o espírito ministerial de Elias se repetindo por quarta ocasião. E vejam vocês como Elias sempre esteve no templo de Deus. Elias Tisbita, vejam vocês, tinha recebido a ordem de ungir Azael por rei da Síria, a Jeú por rei de Israel e a Eliseu por profeta em seu lugar, como sucessor de Elias. Essa comissão o profeta Elias recebeu no Monte Sinai, quando esteve lá. E depois desceu do Monte Sinai, como Deus tinha dito. Deus tinha dito, regressa pelo caminho que vieste e faça esse trabalho. Unge Azael por rei da Síria, a Jeú por rei de Israel e a Eliseu por profeta em teu lugar. E quando regressava, se encontrou com Eliseu. E esse foi o último, do qual Deus disse que ungisse. Agora vejam vocês, os últimos sendo o primeiro. E agora, encontramos que depois de se encontrar com Eliseu, Eliseu o seguiu, se tornou servo de Elias, se tornou ajudante do profeta Elias, e quando Elias tinha que ir, tinha que ser raptado, tinha que ir num carro de fogo, ou um disco voador, como chama atualmente. Elias disse a Eliseu, peça tudo o que quiseres, antes que eu seja tirado do meio de ti. E Eliseu disse, eu quero que uma dupla porção do Espírito que está em ti venha sobre mim. E isso é o mesmo que a Igreja do Senhor Jesus Cristo deseja. Para este tempo final,
A igreja do Senhor Jesus Cristo, o que deseja é uma dupla porção do Espírito de Jesus Cristo. Já recebeu as primícias do Espírito. Agora necessita a plenitude do Espírito. E assim terá a dupla porção. E agora, Eliseu pede uma dupla porção. Elias diz: coisa difícil pediste. Elias está dizendo que já tem que ir. E ainda não ungiu Azael, nem ungiu Jeú. Elias se esqueceria? A comissão que tinha recebido não se esqueceu. A Elias nunca se esquece a comissão que Deus deu. Porque Elias, esse ministério de Elias é para servir a Deus em seu templo. E esse ministério serve a Deus em seu templo, tanto no átrio, como no lugar santo, e no lugar santíssimo no último dia. Agora, Elias tinha que ir. E Eliseu já estava triste. Porque amava muito Elias. Como todos os filhos e filhas de Deus amaram muito o mensageiro que Deus lhes enviou. Quando parte o mensageiro de Deus, o grupo dessa era fica muito triste. Mas tem que ir quando lhe chega o tempo. Porque se ele não se vai, se esse mensageiro não se vai, não pode vir o outro mensageiro prometido para vir depois dele. E não pode vir outra era. Tem que ser em um abrir e fechar de olhos. Um abrir e fechar de olhos. No campo profético aparece um profeta. Isso é um abrir de olhos. Porque um profeta está representado em um olho. Porque é um vidente. Olhos representam profetas. Os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra são 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, onde estava o Espírito de Cristo ministrando por meio desses 7 filhos de Deus, nascidos por meio do segundo Adão, no reino de Deus. Agora, eles nasceram espiritualmente em Belém, porque Belém é Cristo. Belém é a casa do pão de Deus, e Cristo é a casa do pão de Deus. E ele disse: eu sou o pão de vida eterna, e quem come deste pão viverá eternamente. Eu sou o pão que desceu do céu. E quem comer deste pão viverá eternamente. Agora podemos ver que Cristo, sendo o pão de vida, nos dá o alimento de vida eterna. Agora, continuemos com Elias. Vejam vocês, Elias tinha que ir, e Eliseu já sabia que Elias ia, e estava muito triste. Elias dizia: fique aqui, que eu vou passar ao outro lado do Jordão. Eliseu dizia a Elias: eu não te deixarei. Onde quer que fores, eu irei contigo.
Quando cruzaram o Jordão, pois Elias tomou seu manto e feriu as águas e abriu o Jordão. Que poder tinha esse manto? Esse manto representava a palavra de Deus. E porquanto a palavra de Deus estava em Elias, assim como seu manto estava em sua mão, quando Elias falou a palavra, se abriu o Jordão. E depois, diz a Eliseu, peça o que quiseres. Eliseu pediu o que tinha que pedir, pois Deus tinha dito ao profeta Elias que Eliseu seria o sucessor dele. Agora Elias disse, coisa difícil pediste. E por que isso é uma coisa difícil? De todas as coisas difíceis, essa é uma das mais difíceis. Por quê? Porque Deus não envia um ministério de profeta à terra quando uma pessoa diz, eu quero ser um profeta de Deus. Deus não vai torná-lo um profeta. Todo profeta que aparece nessa terra como um verdadeiro profeta de Deus, já estava no programa divino desde antes da fundação do mundo, para ser profeta neste planeta Terra. E vem nesse profeta um espírito teofânico da sexta dimensão, manifestado em carne humana, realizando esse ministério. Esse é o ministério de um espírito teofânico da sexta dimensão. E esses são anjos ministradores que ministram a palavra de Deus aos herdeiros de salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 14, assim diz, assim nos fala São Paulo. E agora, vejam vocês como Eliseu pediu a Elias que uma dupla porção do Espírito que estava em Elias viesse sobre ele. Coisa difícil pediste. Mas Elias recordou que Deus tinha dito que Eliseu seria seu sucessor. Portanto, seria um profeta. E sendo o sucessor de Elias, seria o segundo Elias que estaria na terra. Ou seja, seria o segundo homem no qual o ministério de Elias estaria na terra por segunda ocasião. E estaria onde? Na casa de Deus, no templo de Deus, na parte do átrio. E depois, as coisas que Deus disse a Elias que fizesse, como ungir Azael por rei da Síria e Jeú por rei de Israel, depois Eliseu as fez. E quando Eliseu fez, quem fez? Elias. Porque Eliseu era Elias em sua segunda manifestação. Era o segundo Elias. Depois, o terceiro Elias foi João Batista, na casa de Deus também. Outro servo, filho dos servos de Deus, do povo hebreu. E depois, o quarto Elias, um dos filhos de Deus, o sétimo anjo mensageiro, na era sétima da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Aparece Elias pela quarta ocasião no templo de Deus de novo, mas mais dentro, no lugar santo. Vejam como o ministério de Elias foi se movendo no templo de Deus. Agora, o ministério de Moisés ouvimos no átrio
da casa de Deus. Mas quando Moisés esteve sobre a terra, ele entrava no templo de Deus, no átrio, no lugar santo e no lugar santíssimo. E falava no lugar santíssimo com Deus, e Deus falava com ele, e lhe dava ali no lugar santíssimo a mensagem para o povo hebreu. E agora, onde receberá Moisés e Elias as duas oliveiras, a mensagem para o povo hebreu? Pois na casa de Deus, no lugar santíssimo. Por isso esses ministérios têm que chegar até o lugar santíssimo da casa de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, encontramos o ministério de Elias entrando na casa de Deus, no lugar santo, manifestado no precursor da segunda vinda de Cristo, preparando o caminho para a vinda de Cristo. E a vinda de Cristo, vejam vocês, se cumpriu no átrio 2000 anos atrás, como Cordeiro de Deus. Depois entrou Cristo no lugar santo, construindo o lugar santo da sua casa. É o anjo do pacto, quem esteve no lugar do átrio e depois passou ao lugar santo de era em era. E para o último dia, passa Elias ao lugar santíssimo em sua quinta manifestação. E passa Jesus ao lugar santíssimo em sua segunda vinda. Na segunda manifestação do ministério de Jesus Cristo aqui na terra. E passa o ministério de Moisés ao lugar santíssimo do templo do Senhor Jesus Cristo. E agora, como passa? Vejam vocês, esses ministérios estiveram passando pela casa de Deus em diferentes tempos, diferentes dispensações, em véus de carne. É preciso conseguir o véu de carne, no qual passará o ministério de Elias pela quinta ocasião à casa de Deus e na casa de Deus, ao lugar santíssimo. E é preciso conseguir o véu de carne, no qual passará o ministério de Moisés pela segunda vez à casa de Deus, ao lugar santíssimo da casa de Deus. E é preciso conseguir o véu de carne, onde passará o ministério de Jesus pela segunda vez à casa de Deus, ao lugar santíssimo. E tem que ser já não num servo, mas num filho de Deus. Num filho nascido por meio do segundo Adão, nascido na casa de Deus. Vejam vocês que sempre estes ministérios foram manifestados em homens que pertenceram à casa de Deus. Não pode ser em um estranho, tem que ser em um dos membros da família de Deus, da casa de Deus. E agora, nos diz Jesus Cristo que o Filho do Homem virá com seus anjos na glória do seu Pai. É preciso conseguir o véu de carne, onde virá o Filho do Homem com seus anjos. Se podemos encontrar o véu de carne, onde estará o Filho do Homem com seus anjos, encontraremos o ministério de Moisés pela segunda vez, aí manifestado, e encontraremos o ministério de Elias pela quinta ocasião, aí manifestado, e encontraremos o ministério de Jesus manifestado pela segunda ocasião, nesse véu de carne. Porque o Filho do Homem, Jesus Cristo, vem em Espírito Santo no último dia com seus anjos, com os ministérios de Moisés e Elias. E onde estiver Jesus Cristo,
manifestado no último dia. Aí estarão os ministérios dos seus anjos. Os ministérios de Moisés pela segunda vez e de Elias pela quinta vez. No mesmo véu de carne estarão Moisés, ou seja, o ministério de Moisés pela segunda ocasião, e estará Elias, ou seja, o ministério de Elias pela quinta ocasião, e estará Jesus, o ministério de Jesus pela segunda ocasião. Esses três grandes ministérios estarão manifestados no véu de carne, onde estará Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado no último dia, vindo e a sua igreja, ao lugar santíssimo da sua igreja, a era da pedra angular. Essa era se cumpre na América Latina e no Caribe. E onde então é que aparecerão esses ministérios manifestados? Pois na América Latina e no Caribe. Esse é o território onde aparecerá o Filho do Homem com seus anjos. É o território onde aparecerá Jesus Cristo com os ministérios de Moisés e Elias manifestados no véu de carne que ele tiver aqui na terra, na era da pedra angular, como mensageiro da era da pedra angular. E esse é o anjo do Senhor Jesus Cristo para a era da pedra angular e para a dispensação do reino. Encontrando esse anjo mensageiro, encontraremos a vinda de Elias pela quinta ocasião e as coisas que não fez e que tinha comissão de fazer nas manifestações passadas, as fará em sua quinta manifestação. Há coisas que foram prometidas que Elias faria e veio Elias em diferentes ocasiões e não as cumpriu, porque seriam cumpridas na quinta manifestação do ministério de Elias, no anjo do Senhor Jesus Cristo. Como levar a mensagem ao povo hebreu e como ter um ministério onde grandes milagres e sinais serão realizados em certo tempo, não a qualquer tempo, mas no tempo assinalado por Deus. E ninguém o obrigará a fazer milagres e sinais até que chegue esse tempo. E Moisés também tem a comissão de converter o povo hebreu a Cristo. Moisés tem a comissão de trazer ao povo hebreu uma nova mensagem dispensacional, a mensagem do Evangelho do Reino. E somente o ministério de Moisés é o que pode fazer. Por isso, quando os apóstolos e os 7 anjos mensageiros trataram de converter o povo hebreu a Cristo, não puderam, porque se requer um ministério dispensacional, o ministério de Elias, pela segunda ocasião manifestado. E isso é para a era da pedra angular, para o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, no anjo do Senhor Jesus Cristo. São Paulo quis converter o povo hebreu a Cristo e não pôde. O que recebeu foi uma chuva de pedras. E Deus disse: vai aos gentios, porque aos gentios é que eu te enviei. E entre os gentios disse: Deus me disse que esteja com os gentios. Aos gentios fui enviado para ser luz dos gentios, para abrir os olhos dos gentios, para que possam ver o programa de Deus e receber a misericórdia de Deus. Em uma nova dispensação, a dispensação da graça. O precursor da segunda vinda de Cristo, sabendo que o ministério de Elias estará levando a mensagem ao povo hebreu,
tratou de ir ao povo hebreu. E quando estava no Egito, já para tomar o avião para a terra de Israel, e chegar à terra de Israel para levar a mensagem de Cristo, o anjo disse: não é teu tempo, não é o tempo, não vá para lá. Tem que ser de acordo à Escritura, ou seja, de acordo com Apocalipse 11. E Apocalipse 11 é Moisés, uma das duas oliveiras, e Elias, o outro das duas oliveiras. São as duas oliveiras os que têm a comissão de converter o povo hebreu a Cristo. E o nosso irmão Branham, sabendo que nele estava o ministério de Elias, pensou que ele tinha que ir ao povo hebreu e converter o povo hebreu a Cristo. Mas não seria na quarta manifestação de Elias. Seria na quinta manifestação de Elias, quando tiver entrado a plenitude dos gentios, quando tiver entrado até o último dos escolhidos. Antes disso, é preciso deixar quietinho. A pessoa pode visitar, ter companheirismo com eles, mas eles serem convertidos a Cristo, isso será depois que tiver entrado até o último dos escolhidos. E nós recebamos nossa adoção. E eles estarão vendo filhos e filhas de Deus adotados no reino de Deus. E estarão vendo o anjo do Senhor Jesus Cristo com os ministérios de Moisés pela segunda vez e de Elias pela quinta vez e de Jesus pela segunda vez. O estarão vendo adotado quando chegar o tempo. E dirão: este é quem nós estamos esperando. Estarão vendo Elias, e eles estão esperando Elias, e estarão vendo Cristo, e eles estarão vendo Cristo, estarão vendo o ministério de Jesus manifestado pela segunda ocasião, e receberão a mensagem do Evangelho do Reino, a mensagem que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, e conhecerão a história da primeira vinda de Cristo, e chorarão, se afligirão, como acontecia no dia da expiação, no dia 10 do sétimo mês de cada ano. Isso é, para o ano do jubileu atualizado, no qual nós já estamos. Mas Deus está esperando que entre até o último dos escolhidos. Por isso vocês podem ver que deixamos o povo hebreu quietinho lá. E eles colocam banner, cartazes, bem-vindo o Messias, e coisas assim alusivas à vinda do Senhor para o último dia. E eles proclamam que o estão esperando. E eles dizem que já está na terra. E o estão esperando lá. Mas o que acontece? Até que entre até o último dos escolhidos, correspondentes ao corpo místico de Cristo, na era da pedra angular, no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, não fica completada a construção do templo espiritual de Cristo, para poderem ser adotados, para poder ser dedicado a Deus esse templo, e Deus morar nesse templo em toda a sua plenitude, e o mundo inteiro ver a manifestação da plenitude de Deus em sua igreja, sob o ministério de Jesus Cristo pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Moisés pela segunda vez. Agora vimos como é que chegam ao templo do Senhor Jesus Cristo, ao lugar santíssimo do templo de Deus, Moisés, Elias e Jesus no último dia. Vejam como vieram
no templo de Deus, em tempos passados, até chegar a este tempo final. Vejam como Moisés passa do lugar do átrio, passa pelo lugar santo, em seu anjo mensageiro, no anjo mensageiro de Jesus Cristo, e o ministério de Elias passa de sua quarta manifestação à sua quinta manifestação, por meio do anjo de Jesus Cristo. E o ministério de Jesus passa da sétima manifestação no sétimo anjo mensageiro, que foi uma manifestação parcial nas primícias do Espírito, passa no anjo do Senhor Jesus Cristo, a era da pedra angular, para a sua segunda manifestação, para ver o ministério de Jesus Cristo manifestado pela segunda vez na terra, em sua igreja, em seu templo, no lugar santíssimo do seu templo espiritual, onde a glória de Deus estará manifestada em toda a sua plenitude, a glória do Pai, a qual esteve no lugar santíssimo do templo de Moisés e do templo de Salomão, e lá no céu, no templo que está no céu, no último dia, estará manifestada no templo espiritual de Cristo, no lugar santíssimo. Estamos na era da pedra angular, que é o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, o qual está sendo construído com seres humanos latino-americanos e caribenhos. E a glória de Jesus Cristo estará manifestada aí. Primeiro, nas primícias, e depois, em toda a sua plenitude. Esse é o programa divino com relação ao mistério de Moisés, de Elias e de Jesus. E para poder ver a Moisés pela segunda vez, e Elias pela quinta vez, e a Jesus pela segunda vez, esses ministérios manifestados, temos que encontrar ao anjo do Senhor Jesus Cristo, que é o profeta mensageiro, o véu de carne, onde estará Jesus Cristo em Espírito Santo, velado e revelado, manifestando estes três grandes ministérios. E estarão sendo vistos os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Jesus pela segunda vez. E assim é como os seres humanos, e sobretudo a igreja do Senhor Jesus Cristo, estará vendo a vinda de Moisés pela segunda vez, a vinda de Elias pela quinta vez e a vinda de Jesus pela segunda vez. Estes ministérios, velados e revelados através de carne humana, em um Filho de Deus, no anjo do Senhor Jesus Cristo, porque já Deus não usará mais servos, mas filhos. E esse é o último Filho de Deus que Deus usará no ministério para o último dia e para toda a eternidade. Agora podemos ver o mistério de Moisés, de Elias e de Jesus. E para poder vê-lo, esse mistério aberto entre os seres humanos, na igreja do Senhor Jesus Cristo, é preciso estar na era correspondente à manifestação desses ministérios, que é a era da pedra angular. E é preciso ver o véu de carne, onde estarão esses ministérios manifestados. Se encontrar o véu de carne, onde estarão esses ministérios, poderão ver
a Moisés, a Elias e a Jesus. Poderão ver a vinda do Filho do Homem com seus anjos vindo em glória no último dia ao seu templo espiritual, ao lugar santíssimo do seu templo espiritual. Poderão ver o mesmo que foi visto no Monte da Transfiguração. E poderão ver Jesus com seu rosto como sol, ou seja, poderão ver Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Vimos o mistério de Moisés, Elias e Jesus. Viram o simples que é este mistério? Mas não podia ser compreendido até este tempo final, em que seria aberto este mistério na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo. O mistério de Moisés, Elias e Jesus. E quem veriam este mistério aberto cumprido no último dia, na casa de Deus, no lugar santíssimo do seu templo espiritual? Aqui estamos os que veríamos esse mistério aberto, revelado na casa de Deus neste último dia. Aqui estamos na América Latina, na era da pedra angular e dispensação do reino no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E por isso estamos esperando nossa adoção, porque estamos vendo o mesmo que foi visto no Monte da Transfiguração. Agora o estamos vendo no Monte de Deus, que é o Monte da Transfiguração para os escolhidos de Deus que serão adotados neste último dia. Estamos no Monte da Transfiguração atualizado, que é a Igreja de Jesus Cristo. Estamos na etapa para a adoção de todos nós como filhos e filhas de Deus. E para a adoção desse ministério, desse Filho de Deus, para a adoção desse ministério onde Jesus Cristo em Espírito Santo opera os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Jesus pela segunda ocasião. Esse é o ministério que será adotado no último dia, o ministério do anjo de Jesus Cristo. E esse é o mensageiro que será adotado no último dia, estando vivo aqui na terra. Os outros anjos mensageiros, estando vivos, não puderam ser adotados, porque não era o tempo. Nem eram eles os mensageiros, onde estariam manifestados os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus, conforme o que foi visto no Monte da Transfiguração, mesmo que neles se manifestou o ministério de Cristo correspondente às eras da Igreja Gentia. Jesus Cristo em Espírito Santo se manifestou, mas se manifestou neles como sumo sacerdote e como Cordeiro de Deus. Foram tronos humanos de misericórdia. Mas para o último dia, Jesus Cristo terá um trono onde estará manifestando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. Esse será um trono onde, no começo, será um trono de misericórdia. Mas quando chegar certo tempo e tiver entrado a plenitude dos gentios, se converterá em um trono de juízo. Assim como no céu, encontramos que o trono de Deus, lá no céu, enquanto há sangue, nesse trono, é um trono de misericórdia. Mas esse mesmo trono, quando o sangue da expiação de Jesus Cristo é tirado, o mesmo trono se converte em um trono de juízo. E por isso é que desde o trono de Deus no céu, depois saem relâmpagos, vozes, trovões e assim por diante, porque se converte em um trono de juízo. E quando tiver entrado a plenitude dos gentios,
Jesus Cristo estará clamando desde esse trono, já como trono de juízo. E tudo o que representa vozes, relâmpagos, trovões e todas estas coisas estarão saindo, sendo faladas desde o trono de Jesus Cristo, o trono humano de Jesus Cristo que ele estará usando. E, por meio desse trono, será comunicado à raça humana os juízos divinos que hão de cair sobre a terra. E graças a Deus que ele terá um trono aqui que será como um televisor através do qual as pessoas poderão saber as coisas que hão de acontecer antes que aconteçam. Como seria para os seres humanos que uma cidade ou uma nação fosse ser destruída e não houvesse um instrumento que anunciasse essa destruição que há de vir, que virá? Todas as pessoas morreriam nesse lugar. Mas se há alguém que anuncie o que há de vir, os sábios veem o mal antes que chegue e escapam, saem desse lugar. E assim será para muitas pessoas que depois de certo tempo vão estar vendo que tudo o que Cristo estará falando por meio do seu trono, do seu mensageiro, estará se cumprindo. E quando Cristo falar por meio desse trono humano, esses juízos divinos, haverá pessoas sábias que se afastarão dos lugares sobre os quais cairão esses juízos divinos e escaparão assim para outros lugares. Deus, na sua misericórdia, terá esse trono humano como um televisor aqui, através do qual as pessoas poderão saber as coisas que Deus vai fazer sobre este planeta Terra. E assim estarão atentos. E quem quiser escapar, escapará. Quem disser, eu não quero escapar, pois não tem que fazer nada, mas ficar onde vai cair o juízo divino. Agora, encontramos que atualmente ainda estamos em uma etapa de graça. A graça de Deus foi estendida em e a era da pedra angular, até que entre, até o último dos escolhidos, pertencentes ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Por amor aos escolhidos, a misericórdia de Deus está estendida neste planeta Terra. Assim que podemos ver todo este programa divino correspondente a este último dia. E podemos ver o mistério de Moisés, de Elias e de Jesus. Quero ler para vocês o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo na página 399 do Livro dos Selos, quando perguntaram sobre Elias, se seria o verdadeiro Elias Tisbita, quem virá no tempo final, ou se será um homem deste tempo, ungido com o espírito de Elias. Vamos ver. É a pergunta número 11 no Livro dos Selos. Diz: o Elias que vem pregar aos judeus é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe?
Ou seja, Elias tisbita? Ou será somente o espírito de Elias em outro homem? Agora, se eu pudesse responder isso corretamente, também poderia responder quanto a Enoque, mas não posso. O único que eu sei é o que dizem as Escrituras quanto a como será. E isso é o que nós queremos saber. O que dizem as Escrituras quanto a como será. Porque tem que ser de acordo a como dizem as Escrituras. Diz, eu pensei, deixe-me dizer dessa maneira, oxalá os irmãos que ouvirão essa fita entendam bem. Eu pensei que será um homem deste tempo, ungido com esse Espírito. Quem será? O Elias que pregará ao povo hebreu? Um homem deste tempo, ungido com o Espírito ministerial de Elias pela quinta ocasião. Esse será uma das duas oliveiras. E Moisés, pois será o mesmo. Continua dizendo, porque lá quando Elias já tinha subido e Eliseu se encontrou com os filhos dos profetas, eles disseram, o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. É que Eliseu atuou igual a Elias. Quem será o Elias que pregará ao povo hebreu? Um homem deste tempo, ungido com esse espírito. Na página 326 do mesmo livro dos selos, diz, no último parágrafo, Moisés será a mesma pessoa. Achamos o mesmo em Apocalipse 22:8. Achamos o mesmo. Ou seja, achamos Moisés em Apocalipse 22:8. Vamos ver Moisés em Apocalipse 22:8 e vamos ver quem é Moisés em Apocalipse 22:8. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas, para adorá-lo. Quem é Apocalipse 22:8? O anjo que mostrou a João todas essas coisas. Esse é Moisés. Esse é o mensageiro onde estará o ministério de Moisés pela segunda ocasião manifestado aqui na terra. E na página 301 do livro dos selos em espanhol, diz o precursor da segunda vinda de Cristo, reverendo William Branham. Notem bem, no tempo quando Deus ia livrar o mundo antes do dilúvio, Ele mandou uma águia. Uma águia é um profeta. Quando decidiu livrar Israel, também mandou uma águia. Por isso é que diz a Bíblia, em Deuteronômio, que Deus levou os filhos de Israel nas asas da grande águia. Não crê você que quando João estava na ilha de Patmos, esta mensagem era tão perfeita que ainda não podia ser confiada a um anjo? Ou seja, um anjo literal? Agora, um anjo é um mensageiro. Mas você sabia que aquele mensageiro era um profeta? Que mensageiro? O anjo do Senhor Jesus Cristo é um profeta. Não vem que vem revelando as coisas que hão de acontecer? E isso é o que fazem os profetas de Deus.
recebem a revelação das coisas que hão de acontecer e as revelam ao povo de Deus. Porque Deus não fará nada sem que antes revele seus segredos. A quem? Aos seus servos, os profetas. Se Deus vai revelar algo, tem que ter um profeta na terra. Porque toda revelação tem que vir por meio de um profeta. A revelação dos 7 trovões, que é a que dá a fé para o rapto aos escolhidos de Deus à igreja, e é a revelação dos trovões, a que revela o mistério do 7º selo, o mistério da segunda vida de Cristo. Essa revelação dos 7 trovões tem que vir por meio de um profeta, porque toda revelação vem por meio de um profeta. Tem que vir assim. E agora, esta revelação de Jesus Cristo, apocalíptica, veio a João por meio do anjo de Jesus Cristo, por meio deste profeta de Jesus Cristo. Este anjo do Senhor Jesus Cristo, encontramos que deu a João esta revelação apocalíptica. Vejam vocês como o anjo de Jesus Cristo era primeiro que qualquer dos 7 anjos mensageiros. Seu corpo teofânico, ou em seu corpo teofânico, vejam vocês, está dando aqui a revelação apocalíptica ao apóstolo São João, o qual foi transportado no dia do Senhor ao 7º milênio para receber esta revelação. Diz, você sabia que aquele mensageiro era um profeta? Creem? Vamos prová-lo. Vejamos Apocalipse 22, versículo 9, para ver se não era uma águia. Ele era um anjo, um mensageiro, mas era um profeta, o qual revelou a João completamente este livro do Apocalipse. E se a igreja do Senhor Jesus Cristo encontra esse anjo mensageiro que revelou a João o livro do Apocalipse, se o encontrar em carne humana, poderá obter um maior conhecimento do conteúdo destes símbolos apocalípticos contidos neste livro. Agora diz, vamos a Apocalipse capítulo 22, versículo 9, para ver se era um profeta. E disse-me, olha, não faças isso, eu sou conservo teu, e de teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Vejam, diz que é um conservo de João e dos seus irmãos, os profetas. É um profeta, o profeta da dispensação do reino, com a mensagem do evangelho do reino, revelando todas essas coisas que em breve deve acontecer. Agora vimos quem é Moisés, vimos quem é Elias, e vimos quem é Jesus em sua vinda com seus anjos manifestado. Vimos Moisés, Elias e Jesus. Vimos a Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em seu anjo mensageiro. Vimos o ministério de Moisés manifestado em seu anjo mensageiro. E vimos o ministério de Elias manifestado em seu anjo mensageiro. Isso é a vinda do Filho do Homem, com seus anjos vindo no último dia. Esse é o mistério de Moisés, de Elias e de Jesus. E vimos que esse é o mistério que no anjo do Senhor Jesus Cristo é velado e revelado. Por isso, São João quis adorar aos pés do anjo do Senhor Jesus Cristo, mas ele o proibiu, porque não podia adorar um anjo mensageiro, mas ao nosso Deus. Adora a Deus, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Como? Em espírito e em verdade, disse o Senhor Jesus Cristo, porque tais adoradores buscam o Pai
que o adorem. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa manhã, nesta aula bíblica, para estudar com atenção este mistério contido na Bíblia, o qual em outros tempos não podia ser compreendido. Este mistério de Moisés, de Elias e de Jesus. Ainda há coisas que podem ser faladas, mas que à tarde, na próxima atividade, as repassaremos e as veremos com mais atenção na próxima atividade, na qual teremos como tema o mistério de Gabriel e Miguel no último dia. Esse é um mistério grande e estão pedindo bastante. Coisa difícil vocês estão pedindo para essa tarde. Nesta manhã, já vimos o ministério, ou o mistério de Moisés, Elias e Jesus no último dia. E à tarde estaremos vendo o mistério de Gabriel e Miguel no último dia. Se Deus me permitir falar algumas coisas que não sei se as posso falar à tarde. Mas se Deus me permitir falar e me dá algumas outras coisas, estarei falando. Porque a Bíblia fala de Gabriel e fala de Miguel. E o livro do Apocalipse fala de Miguel. E o livro do profeta Daniel, que é o Apocalipse do Antigo Testamento, fala de Gabriel e fala de Miguel também, destes arcanjos de Deus. Bom? Vamos deixar isso quietinho aí. E à tarde veremos o que Deus nos permite, o que Deus nos permitir ver e falar. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e que sob o ministério do Filho do Homem com seus anjos, sob o ministério de Moisés, de Elias e de Jesus, todos nós cheguemos à perfeição e sejamos transformados neste último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, onde vimos os ministérios de Moisés, Elias e Jesus, conforme a como foi prometido para este último dia. Que em breve todos sejamos transformados e os mortos em Cristo ressuscitados e vamos à ceia das bodas do Cordeiro. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Conosco novamente Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nessa ocasião. E depois estaremos novamente com vocês para a atividade da tarde. Ainda não são as 12, não é, Miguel? Bom, já teremos o tempo necessário para o almoço e depois regressaremos para a próxima atividade. Que Deus os abençoe e guarde a todos.